Paloma sentia um vazio que o tempo se recusava a curar. Uma ausência que ecoava em cada canto de sua vida modesta. Há 5 anos, um pedaço de sua alma lhe fora arrancado, deixando para trás apenas o fantasma de uma canção de ninar e a imagem turva de um rostinho que ela só conseguia visitar em sonhos. A dor, antes uma tempestade avassaladora, havia se transformado em uma névoa densa e persistente, um lembrete silencioso do que havia perdido. Movida por uma força que ela mesma não compreendia, uma esperança teimosa que se recusava a morrer, ela folheava o jornal em busca de um recomeço, sem saber que o anúncio naquela página não era apenas uma oferta de emprego, mas o sussurro do destino a chamando de volta para casa. Se o começo dessa história, com o silêncio de uma menina e a esperança de uma mulher, já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para descobrir qual segredo o destino guarda para elas. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e provam que a voz do coração é a única que nunca se cala. O anúncio era discreto, quase perdido entre as dezenas de ofertas de trabalho, mas as palavras saltaram aos olhos de Paloma como se estivessem impressas em ouro. Procura-se cuidadora com experiência em desenvolvimento infantil. Paciência e dedicação são essenciais. Salário excepcional. Tratar com Luiz Henrique. Não havia muitos detalhes, apenas um número de telefone e um endereço em um dos bairros mais nobres da cidade. Um mundo que parecia a anos-luz de sua realidade. Paloma morava em um apartamento simples, onde as paredes guardavam o eco de sua solidão. Trabalhava meio período em uma cafeteria, o cheiro de grãos moídos impregnado em suas roupas, mas o salário mal cobria as despesas. Aquele anúncio, no entanto, despertou algo nela. Não era apenas pelo dinheiro, mas por uma intuição, uma sensação estranha e poderosa de que aquela vaga era para ela. Com o coração martelando contra as costelas, ela discou o número. A voz do outro lado era grave e controlada, quase fria. Luiz Henrique foi direto, fazendo perguntas concisas sobre sua experiência. Paloma, por sua vez, sentiu a necessidade de ser completamente honesta. Eu não tenho certificados formais em pedagogia, admitiu a voz um pouco trêmula. Mas eu entendo de crianças. Sei como acalmar uma alma pequena. Houve um silêncio do outro lado da linha, tão longo que Paloma pensou que ele desligaria. Mas então, a voz retornou com um tom de quem já não tinha mais nada a perder. Esteja aqui amanhã, às 9. No dia seguinte, Paloma se arrumou com o maior cuidado que pôde. Vestiu seu melhor vestido, uma peça simples, mas que lhe caía bem, e prendeu seus longos cabelos escuros em um coque elegante. Parada em frente ao portão imponente da mansão, sentiu um calafrio de intimidação. A casa era uma fortaleza de vidro e concreto, cercada por jardins meticulosamente cuidados que pareciam não ter fim. Era mais do que luxo. Era uma demonstração de poder, um lugar tão grandioso quanto impessoal. Um empregado de uniforme a conduziu por um hall de entrada que mais parecia o lobby de um hotel 5 estrelas. O mármore frio do chão refletia o brilho de um lustre de cristal que pendia a metros de altura. Tudo era silencioso, um silêncio pesado e opressor, como se a própria casa estivesse de luto. Luiz Henrique a esperava em um escritório suntuoso, com paredes cobertas por livros que pareciam nunca ter sido lidos. Ele era exatamente como sua voz soava, imponente e controlado. Com seus 35 anos, possuía uma beleza clássica e severa. Alto, de ombros largos, vestia um terno perfeitamente alinhado que não conseguia esconder a tensão em seus músculos. Seus olhos, de um castanho profundo, a avaliaram com uma intensidade que a fez se encolher por dentro. Havia neles uma sombra de dor antiga, uma exaustão que nem toda a sua fortuna poderia disfarçar. Senhorita Paloma, ele começou sem rodeios. O trabalho é para cuidar da minha filha Isis. Ela tem 5 anos. Ele fez uma pausa e a atmosfera na sala pareceu ficar ainda mais pesada. Isis não fala. Ela não diz uma única palavra há quase 2 anos, desde que a mãe dela faleceu. A revelação atingiu Paloma como um soco no estômago. Uma menina muda. Uma menina que havia perdido a mãe.
A empatia por aquela criança desconhecida a inundou instantaneamente, sobrepondo-se a qualquer nervosismo que sentia. Luiz Henrique continuou, sua voz um monólogo cansado, de quem já havia repetido aquela história vezes demais. Contratamos os melhores especialistas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas. Ninguém conseguiu ajudá-la. Eles dizem que é um trauma, um bloqueio emocional. A última cuidadora desistiu na semana passada. Disse que o silêncio da casa era enlouquecedor. Ele a encarou, seus olhos buscando qualquer sinal de hesitação. Este não é um trabalho fácil, exige uma paciência que a maioria das pessoas não tem. Paloma sentiu o olhar dele como um teste. Ela endireitou a postura, a compaixão lhe dando uma força que não sabia que possuía. Eu não tenho medo do silêncio, Sr. Luiz Henrique. Às vezes, o silêncio diz mais do que as palavras. Uma centelha de algo que poderia ser surpresa, ou talvez interesse, brilhou nos olhos dele. Ele se levantou. Venha, quero que a conheça. Ele a guiou por um corredor longo e silencioso, adornado com obras de arte que pareciam frias e distantes. O quarto de Isis era o oposto do resto da casa. Era um universo de cores suaves, com brinquedos organizados em prateleiras e desenhos infantis colados nas paredes. E ali, sentada no meio de um tapete macio, estava a menina. Isis era pequena e delicada, com grandes olhos castanhos exatamente como os do pai, mas desprovidos daquela sombra de dor. Eram olhos curiosos, mas que pareciam olhar para dentro de si mesmos. Seus cabelos escuros e lisos caíam sobre os ombros, emoldurando um rosto de anjo. Ela não se virou quando eles entraram, continuando a empilhar blocos de madeira com uma concentração absoluta. Isis, Luiz Henrique chamou suavemente. A menina não reagiu. O coração de Paloma se apertou de uma forma dolorosa e familiar. Havia algo naquela criança, uma aura de solidão que espelhava a sua própria. Ignorando completamente o pai, Paloma se aproximou devagar, com passos leves, e se ajoelhou no tapete a uma distância respeitosa. Ela não disse nada, apenas observou a menina, oferecendo sua presença silenciosa. Isis continuou a empilhar seus blocos, um sobre o outro, com uma precisão impressionante. Mas aos poucos, seus movimentos se tornaram mais lentos. Ela parecia ciente da nova presença no quarto. Seus pequenos ombros relaxaram sutilmente. Então, um dos blocos desequilibrou e a torre ruiu, espalhando as peças coloridas pelo tapete. Uma pequena lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Isis. Ela não fez nenhum som, nenhum soluço, apenas chorou em silêncio. Naquele momento, o instinto de Paloma falou mais alto que qualquer protocolo de entrevista. Com o coração transbordando, ela começou a cantarolar. Era uma melodia suave, uma canção de ninar que brotou de suas memórias mais profundas, uma canção que ela não cantava há 5 anos. Era a mesma melodia que ela usava para acalmar a si mesma nas noites mais escuras. A reação de Isis foi imediata e impressionante. A menina parou de chorar e virou a cabeça lentamente, seus grandes olhos fixos em Paloma pela primeira vez. Havia confusão em seu olhar, mas também um brilho de reconhecimento, como se aquela melodia fosse uma chave que abrisse uma porta há muito tempo trancada em sua alma. Ela não sorriu, mas a tensão em seu pequeno corpo se dissipou completamente. Devagar, ela engatinhou na direção de Paloma, parando a centímetros de distância. Ergueu sua mãozinha e, com uma hesitação quase imperceptível, tocou o rosto de Paloma, seus dedinhos traçando a bochecha dela com uma curiosidade delicada. Paloma sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. O toque daquela menina era como um raio de sol atravessando a névoa de sua dor. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não ousou se mover, não ousou quebrar aquele feitiço. Luiz Henrique observava a cena da porta completamente paralisado. Ele vira dezenas de especialistas tentarem se conectar com sua filha, usando técnicas, brinquedos e métodos complexos. Todos falharam. E agora, aquela jovem mulher com nada além de uma canção e um olhar gentil, havia conseguido em poucos minutos o que ninguém mais conseguiu em anos. Pela primeira vez desde a morte de sua esposa, ele viu uma centelha de vida nos olhos de Isis, um brilho de conexão com o mundo exterior. O momento foi quebrado quando Isis, ainda com os olhos fixos em Paloma, pegou um dos blocos de madeira e o colocou na mão dela.
Era uma oferta, um convite, uma primeira tentativa de comunicação. Paloma aceitou o bloco, seus dedos roçando os da menina. Um sorriso terno e genuíno iluminou seu rosto. Obrigada. Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Mais tarde, de volta ao escritório, a atmosfera havia mudado. A frieza de Luiz Henrique havia sido substituída por uma expressão de assombro e uma vulnerabilidade que ele claramente lutava para esconder. Eu não sei o que você fez, ele disse, a voz mais baixa do que antes. Mas eu não vi a minha filha reagir a alguém assim. Nunca. Eu não fiz nada, respondeu Paloma com sinceridade. Eu apenas a vi, de verdade. Ele andou até a grande janela de vidro, olhando para o jardim perfeitamente simétrico. O controle que ele exercia sobre seu mundo parecia ter sofrido uma rachadura. Aquela jovem havia trazido algo para dentro de sua casa que o dinheiro não podia comprar. Uma possibilidade. O emprego é seu, ele declarou, virando-se para encará-la. O salário que estava no anúncio. Eu dobro. Ofereço moradia aqui na mansão, em uma ala separada. Quero que você esteja disponível para a Isis em tempo integral. As únicas condições são discrição total e dedicação absoluta à minha filha. A oferta era muito além do que Paloma poderia sonhar. Era a chance de uma nova vida, a chance de deixar para trás a cafeteria e a solidão de seu apartamento. Mas, mais do que isso, era a chance de ficar perto daquela menina que havia despertado algo adormecido dentro dela. Uma conexão inexplicável, uma sensação de pertencimento que ela não sentia há anos. Eu aceito, disse Paloma, sem hesitar. O contrato foi assinado ali mesmo, um documento formal, cheio de cláusulas e condições, mas para Paloma, aquele papel representava muito mais. Era um pacto com o destino, um passo em direção a um futuro que ela ainda não conseguia enxergar, mas que pela primeira vez em muito tempo parecia ter um vislumbre de luz. Ao sair do escritório, ela sentiu o peso do olhar de Luiz Henrique em suas costas. Ele era um homem quebrado pela dor, tentando desesperadamente encontrar uma cura para a filha. Ela, uma mulher assombrada por uma perda, buscando um propósito para continuar vivendo. Nenhum dos dois sabia naquele momento que não era apenas um contrato de trabalho que haviam acabado de firmar. Era o início da reconstrução de suas vidas, o primeiro passo para desvendar um mistério doloroso que os unia de uma forma que eles jamais poderiam imaginar. A babá havia chegado, mas quem realmente estava entrando naquela casa era a mãe que voltava para reencontrar o seu coração. Instalar-se na mansão foi como entrar em um museu silencioso depois do horário de fechamento. A ala destinada a Paloma era luxuosa e isolada, com uma suíte espaçosa e uma pequena sala de estar com vista para uma parte intocada do jardim. Era mais espaço e conforto do que ela já tivera em toda a sua vida, mas o silêncio e a grandiosidade do lugar eram esmagadores. Na primeira noite, deitada sob o lençol de algodão egípcio, Paloma sentiu a solidão mais aguda do que nunca. A dor da perda de sua própria filha, uma ferida que ela aprendera a cobrir com a rotina do dia a dia, voltou a pulsar com força. A imagem de Isis, tão pequena e perdida naquele mundo de opulência vazia, misturou-se com as memórias de seu bebê, criando um nó em sua garganta. Ela estava ali para cuidar de uma criança que não era sua, em uma casa que nunca seria seu lar, e o peso daquela ironia quase a fez desistir. Mas na manhã seguinte, quando entrou no quarto de Isis, a menina estava exatamente onde a deixara, sentada no tapete com seus blocos. Ao ver Paloma, um brilho fugaz de reconhecimento passou por seus olhos. Ela não sorriu, mas também não a ignorou. Empurrou um bloco amarelo na direção de Paloma, um convite mudo para que se juntasse a ela. E naquele pequeno gesto, Paloma encontrou a força de que precisava. Ela deixou de lado a sua própria dor e mergulhou de cabeça no mundo silencioso daquela menina. Os primeiros dias foram uma dança delicada de observação e paciência. Paloma percebeu rapidamente que forçar qualquer tipo de interação verbal seria um desastre. Isis vivia em uma bolha, e qualquer tentativa de furá-la com palavras faria com que ela se retraísse ainda mais. Então Paloma decidiu que, se a menina não podia entrar em seu mundo, ela entraria no dela. A comunicação delas não seria feita de sons, mas de gestos, de cores, de texturas e, acima de tudo,
de afeto. Elas passavam horas no chão do quarto, construindo castelos de blocos que se erguiam quase até o teto, apenas para demoli-los em uma avalanche silenciosa de risadas contidas. Paloma descobriu que Isis amava desenhar. Deu-lhe papéis enormes e potes de tinta, e juntas elas pintavam com as mãos, os dedos, os cotovelos, criando explosões de cores que expressavam mais do que qualquer palavra. Paloma não pedia que ela desenhasse coisas específicas. Em vez disso, ela seguia a liderança da menina. Se Isis pintava um borrão azul, Paloma adicionava um borrão amarelo, e juntas elas observavam a mágica do verde nascer. Eram conversas sem som, onde cada cor era uma emoção e cada traço uma frase. A música se tornou outra ponte entre elas. A canção de ninar que Paloma cantara no primeiro dia era um porto seguro. Sempre que Isis se sentia frustrada ou triste, Paloma começava a cantarolar a melodia suave, e a tensão no corpinho da menina se dissolvia. Ela descobriu que Isis, apesar de não falar, era incrivelmente musical. Elas dançavam pela sala ao som de peças clássicas que Paloma encontrava na vasta coleção de Luís Henrique, girando e rindo em um balé desajeitado e silencioso que enchia o quarto de uma alegria que a casa não via há anos. Luís Henrique, a princípio, manteve uma distância calculada. Ele era um observador, aparecendo na porta do quarto em momentos inesperados, a expressão sempre indecifrável. Ele via a transformação em sua filha e sentia um misto de alívio e perplexidade. As outras cuidadoras haviam tentado impor rotinas rígidas, sessões de terapia disfarçadas de brincadeiras. Paloma, por outro lado, parecia simplesmente estar ali. Ela não tentava consertar Isis. Ela a aceitava como era, e essa aceitação parecia ser o remédio que a menina precisava. Certa tarde, ele chegou em casa mais cedo e encontrou o Jardim dos Fundos, antes um espaço imaculado e sem vida, transformado. Paloma e Isis estavam cobertas de terra, plantando pequenas mudas de flores em um canteiro. Isis, com as mãozinhas sujas, olhava para uma minhoca com uma fascinação que ele nunca vira antes. Paloma estava ao seu lado, explicando em sussurros como a minhoca ajudava a terra a respirar, mesmo sabendo que a menina não responderia. Por um instante, ao ver a cena, Luís Henrique não viu uma cuidadora e sua filha. Ele viu uma mãe e uma filha, compartilhando um momento de descoberta simples e profundo. A imagem o atingiu com uma força inesperada. As conversas entre ele e Paloma começaram a acontecer nas horas tranquilas da noite, depois que Isis adormecia. Ele a encontrava na cozinha, preparando um chá, ou na biblioteca, folheando um livro. As formalidades do início deram lugar a uma familiaridade cautelosa. Ele parou de chamá-la de senhorita, e ela, hesitantemente, começou a chamá-lo de Luís Henrique. Ela parece mais leve, ele comentou uma noite, encontrando-a na varanda, olhando para o céu estrelado. A brisa suave balançava os longos cabelos escuros de Paloma, e a luz da lua acentuava a delicadeza de seus traços. Paloma virou-se, um pequeno sorriso no rosto. Ela é uma menina muito doce. Só precisava de alguém que entendesse a língua dela. E que língua é essa? Ele perguntou genuinamente curioso. A sinceridade em sua pergunta o surpreendeu. Ele estava acostumado a dar ordens e a receber relatórios, não a ter conversas. A linguagem do afeto, ela respondeu, a voz suave. É a única que não precisa de palavras. Um abraço quando ela está triste, segurar a mão dela quando tem medo, rir junto quando algo é divertido. Crianças sentem a intenção por trás dos gestos. Luís Henrique encostou-se no parapeito, a rigidez de seu corpo relaxando um pouco. Ele a observou, notando pela primeira vez não apenas a babá de sua filha, mas a mulher. Havia uma força tranquila em Paloma, uma resiliência que o intrigava. Ela era jovem, bonita de uma forma natural e despretensiosa, mas seus olhos guardavam uma maturidade e uma tristeza que pareciam pertencer a alguém muito mais velho. A mãe dela, Larissa. Ela era assim, ele disse, a voz baixa, as palavras saindo quase sem permissão. Ela conseguia transformar qualquer lugar em um lar. A casa ficou tão silenciosa depois que ela se foi. Falar sobre a esposa era algo que ele raramente fazia, mas com Paloma
Parecia natural, quase necessário. Paloma sentiu o peso da dor dele e seu coração se compadeceu. Ela conhecia bem o silêncio que a perda deixava para trás. A Isis sente falta dela. O silêncio dela é uma forma de guardar a mãe em um lugar seguro, onde ninguém mais pode tocar. A percepção dela o assombrou. Nenhum psicólogo havia explicado o trauma de Isis de forma tão simples e profunda. Ele se viu querendo saber mais sobre aquela mulher que parecia entender a alma de sua filha melhor do que ele próprio. E você, Paloma? O que te fez entender essa linguagem tão bem? Ele perguntou, a voz suave. A pergunta a pegou de surpresa. O sorriso dela vacilou, e a sombra de sua própria dor passou por seus olhos. Eu também perdi alguém. Aprendi que quando as palavras se vão, é o coração que precisa aprender a falar. Ela não deu mais detalhes, e ele não pressionou. Mas naquele momento, uma nova conexão se formou entre eles. Não era mais apenas a relação entre chefe e empregada. Era o reconhecimento mútuo de duas almas feridas, cada uma lidando com seu próprio luto. Luiz Henrique começou a admirá-la de uma forma que ia além da gratidão. Admirava sua força, sua doçura, sua capacidade de criar beleza e alegria em meio a tanto silêncio e dor. Ele passou a participar mais. Aos poucos, deixou o escritório e se juntou a elas no chão do quarto. No início, ele era desajeitado, sem saber como interagir sem usar palavras, mas Paloma o guiava com gentileza. Mostre a ela, não diga. Ela o aconselhou. E assim, ele aprendeu a construir torres de blocos, a pintar com os dedos, a dançar de forma boba pelo quarto. Pela primeira vez, ele estava se comunicando com a filha na única língua que ela entendia. Uma noite, os três estavam sentados no tapete, olhando para um livro de figuras de animais. Paloma fazia os sons dos bichos. E Isis, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso aberto, genuíno, que iluminou todo o seu rosto. Ao ver o sorriso da filha, Luiz Henrique sentiu algo se quebrar dentro dele. Uma barragem de dor e frustração que ele construíra ao longo de 2 anos finalmente cedeu. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele não se preocupou em escondê-las. Paloma viu a emoção dele, e seu coração se encheu de uma ternura imensa. Ela estendeu a mão e, sem pensar, tocou o braço dele. Foi um gesto simples de conforto e solidariedade. Ele olhou para ela e seus olhares se encontraram. Naquele instante, o mundo exterior desapareceu. Havia apenas os três, naquela bolha de afeto, conectados por uma menina silenciosa e pela linguagem universal do amor. A atração entre eles crescia a cada dia, sutil como o perfume das flores que Paloma plantara no jardim. Era evidente nos olhares demorados, nos sorrisos cúmplices, na forma como seus corpos pareciam gravitar um em direção ao outro nos pequenos espaços da casa. A relação profissional estava se transformando, ganhando contornos de amizade, de confidência e de algo mais profundo, algo que nenhum dos dois ainda se atrevia a nomear. Luiz Henrique se via ansioso para chegar em casa, não apenas para ver Isis, mas para ver Paloma. As conversas noturnas se tornaram o ponto alto de seu dia. Ele se abriu sobre a solidão de sua vida, sobre a pressão de comandar um império e a culpa que sentia por não conseguir ter evitado a dor de sua filha. E Paloma ouvia, oferecendo não soluções, mas compreensão, um bálsamo para sua alma cansada. Para Paloma, Luiz Henrique também se revelava um homem diferente da figura fria e imponente que conhecera no primeiro dia. Por trás da fachada de milionário poderoso, havia um pai dedicado e um homem de luto, lutando para encontrar seu caminho. Ela se sentia cada vez mais atraída por sua vulnerabilidade, por sua inteligência e pelo jeito como seus olhos se suavizavam sempre que olhava para a filha. O coração da mansão, antes frio e silencioso, começava a bater novamente. O som da música, as cores das tintas e as risadas silenciosas de Isis preenchiam os corredores. Paloma havia trazido vida de volta àquele lugar. Ela havia ensinado uma menina a se comunicar através do afeto. E sem perceber estava ensinando um homem a sentir novamente. O que começou como um contrato de trabalho estava se tornando a fundação de um amor inesperado, construído sobre a paciência, a cura e a promessa silenciosa de um futuro onde as palavras talvez não fossem mais necessárias. Os meses se desenrolaram com a suavidade de uma aquarela,
misturando os dias em uma rotina de afeto e descobertas silenciosas. A mansão, antes um mausoléu de mármore e vidro, agora respirava. Risadas ecoavam pelos corredores, as de Paloma musicais e calorosas, e as de Luís Henrique mais raras, mas profundas e genuínas. E o mais importante, a risada de Isis, que existia não em som, mas no brilho de seus olhos e na forma como seu corpo pequeno se sacudia de alegria. A família que eles formavam não era convencional, nascida de um contrato e cimentada pelo silêncio, mas o amor que florescia ali era inegavelmente real. A relação entre Paloma e Luís Henrique havia se aprofundado, transcendendo a amizade e beirando algo mais íntimo e frágil. As conversas noturnas na varanda tornaram-se um ritual sagrado, um espaço onde as fachadas eram deixadas de lado. Ele falava sobre as pressões de seu império, a traição de sócios e a constante batalha para honrar o legado de seu pai. Ela, por sua vez, começou a compartilhar fragmentos de seu próprio passado, a infância simples, os sonhos de ser artista, mas sempre contornando o abismo de sua maior perda. O vazio em seu coração permanecia um território sagrado e doloroso demais para ser verbalizado. A atração entre eles era uma corrente elétrica subjacente a cada interação. Um toque acidental quando ele lhe passava uma xícara de café. Um olhar que se demorava um segundo a mais sobre o brilho do lustre, a proximidade de seus corpos enquanto colocavam uma Isis adormecida no berço. Ambos sentiam, ambos sabiam, mas nenhum dos dois ousava dar o próximo passo. Havia um medo tácito de perturbar o equilíbrio delicado que haviam construído, um santuário de cura para 3 almas quebradas. Para Paloma, a felicidade era quase palpável, mas vinha com uma pontada de culpa. Como ela podia se sentir tão completa, cuidando da filha de outra mulher, vivendo a vida que deveria ter sido de outra pessoa? A sombra de Larissa, a falecida esposa de Luís Henrique, estava por toda parte, em retratos elegantes nas paredes, nos livros de arte que ela amava, e especialmente na devoção silenciosa de Luís Henrique à sua memória. Paloma se sentia como uma impostora, aquecendo-se em um fogo que não era seu. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto procurava um cobertor extra para Isis no fundo de um armário no quarto de brinquedos, que o passado a assaltou sem aviso. Seus dedos tocaram uma caixa de madeira fria e lisa, escondida sob uma pilha de lençóis antigos. A curiosidade a venceu. Ao abri-la, seus olhos se depararam com um forro de veludo azul desbotado e, aninhada dentro, uma pequena caixa de música de prata, delicadamente trabalhada com anjos e estrelas. Com o coração começando a bater de forma descompassada, Paloma deu corda na pequena chave. A melodia que flutuou no ar silencioso do quarto fez todo o seu corpo gelar. Era a sua canção. A canção de ninar que ela cantava para Isis. A melodia que ela acreditava ter nascido de sua própria alma, uma composição íntima entre ela e a filha que lhe fora tirada. Não era parecida, era idêntica. Cada nota, cada pausa, cada inflexão era exatamente a mesma. O ar pareceu ficar rarefeito. A caixa de música escorregou de seus dedos trêmulos e caiu sobre o tapete macio com um baque surdo. Como aquilo era possível? Sua mente girava, buscando desesperadamente uma explicação lógica. Talvez fosse uma canção folclórica antiga, uma melodia popular que ela absorvera em algum lugar, e seu subconsciente a havia reivindicado como sua. Mas no fundo de seu coração, ela sabia que não era verdade. Aquela melodia era o fio invisível que a conectava à sua bebê. Naquela noite ela não conseguiu falar com Luís Henrique. Inventou uma dor de cabeça e se refugiou em seu quarto. A melodia ecoando em sua mente como um fantasma. A coincidência era cruel demais, dolorosa demais. Ela se sentia à beira da loucura, como se o universo estivesse zombando de sua dor. Por dias ela observou Luís Henrique e Isis procurando por qualquer outra coisa, qualquer pequeno detalhe que pudesse acalmar a tempestade dentro dela. Mas não havia nada. A história era clara. Larissa, a mãe de Isis, havia morrido no parto. A menina crescera sem mãe. Fim da história. Paloma tentou forçar-se a acreditar nisso, a enterrar a caixa de música e sua melodia perturbadora no fundo de sua mente. O tempo, no entanto,
tem uma maneira de trazer a verdade à tona, quer estejamos prontos para ela ou não. A prova irrefutável veio algumas semanas depois, em uma noite quente de verão. Isis estava com um pouco de febre, agitada e desconfortável. Paloma decidiu dar-lhe um banho morno para ajudar a acalmá-la, como fazia tantas vezes. A cena era de uma domesticidade terna. A luz suave do banheiro, o cheiro de lavanda do sabonete infantil, a água morna chapinhando suavemente. Enquanto ensaboava as costinhas da menina, Isis se virou em seus braços, expondo a parte superior de sua coxa direita, uma área que geralmente ficava coberta. E então, Paloma viu, pequena, delicada e inconfundível, uma marca de nascença. Não era qualquer marca. Era uma mancha sutilmente mais escura que a pele, no formato perfeito de uma lua crescente. O sabonete escorregou da mão de Paloma e caiu na água, quebrando o silêncio. Todo o sangue pareceu fugir de seu rosto. O mundo parou de girar. As paredes do banheiro pareceram se fechar ao seu redor. A canção de ninar, a conexão instantânea, a sensação avassaladora de pertencimento, tudo se encaixou em um quebra-cabeça aterrorizante e de clareza ofuscante. Sua filha. A bebê que lhe disseram ter morrido horas após o nascimento. A bebê que ela embalou por um breve momento, tempo suficiente para memorizar cada traço de seu rosto e a pequena marca em formato de lua em sua coxa. Isis era sua filha. O ar escapou de seus pulmões em um arquejo silencioso. As lágrimas que ela segurou por 5 anos vieram de uma só vez, queimando seu rosto, caindo na água do banho. Eram lágrimas de choque, de dor redescoberta, de uma fúria crescente e, por baixo de tudo, de uma alegria tão avassaladora que era quase insuportável. Isis, sentindo a mudança abrupta na mulher que era seu porto seguro, ficou quieta. Seus grandes olhos castanhos fixaram-se nos de Paloma, cheios de uma preocupação silenciosa. Ela ergueu a mãozinha molhada e, com a mesma delicadeza do primeiro dia em que se conheceram, tocou o rosto de Paloma, tentando enxugar as lágrimas que não paravam de cair. O toque da menina a trouxe de volta à realidade. Com as mãos trêmulas, Paloma terminou de dar o banho, seus movimentos automáticos, sua mente um turbilhão de perguntas e memórias. Cada lembrança dos últimos 5 anos foi recontextualizada. A dor, a solidão, o vazio, tudo era fruto de uma mentira. Alguém havia roubado sua filha. Alguém a havia entregado a este homem, a Luiz Henrique. Seria ele o responsável? A ideia a encheu de um horror gelado. O homem com quem ela estava começando a sonhar com um futuro. O pai gentil e atormentado. Poderia ele ser o arquiteto de seu sofrimento? A frieza inicial dele, o poder, o dinheiro, tudo de repente pareceu sinistro. Ou seria ele mais uma vítima naquela trama cruel, enganado tanto quanto ela? Depois de colocar Isis na cama, garantindo que a febre havia cedido, Paloma caminhou pela casa silenciosa como um sonâmbulo. A mansão, que havia se tornado um refúgio, agora parecia uma prisão dourada, um palco para uma farsa elaborada. Cada retrato de Larissa parecia zombar dela. Quem era aquela mulher? Teria ela realmente existido? Ela foi até o escritório de Luiz Henrique. A porta estava entreaberta. Ele estava lá sentado em sua poltrona de couro, o rosto iluminado apenas pela tela do laptop, trabalhando até tarde como sempre. A imagem dele, tão familiar e reconfortante há poucas horas, agora a enchia de uma mistura tóxica de amor e suspeita. Ela ficou na soleira da porta, o coração batendo violentamente contra as costelas. Ela tinha a verdade em suas mãos, uma verdade tão explosiva que destruiria tudo o que eles haviam construído. O silêncio da casa parecia pesado, carregado com o peso de 5 anos de mentiras. A tensão era insuportável, uma corda esticada prestes a arrebentar. Ela sabia que não podia mais viver naquela farsa. A hora do confronto havia chegado. Luiz Henrique ergueu os olhos da tela brilhante do laptop, a concentração se dissipando ao sentir a presença dela. Ele abriu um sorriso cansado, um sorriso que nos últimos meses era reservado apenas para ela e para a filha. Paloma, pensei que já estivesse dormindo. A febre da Isis. A voz dele, normalmente um porto seguro, agora soava como o estopim de uma bomba. Paloma entrou no escritório e fechou a porta atrás de si, o clique da fechadura ecoando no silêncio,
com uma finalidade assustadora. O sorriso de Luiz Henrique vacilou, substituído por uma expressão de preocupação ao ver o rosto dela. Estava pálido como mármore, os olhos escuros inchados de choro, mas queimando com uma intensidade que ele nunca vira antes. Era uma mistura de luto e fúria, uma tempestade contida que a fazia tremer. O que aconteceu? Ele perguntou, levantando-se. É a Isis. Ela piorou? Isis está bem. A voz dela saiu rouca, quase um sussurro. A febre baixou. Ela está dormindo. Paloma caminhou lentamente até a mesa imponente de carvalho, usando-a como apoio para suas mãos trêmulas. Ela precisava da solidez da madeira para não desmoronar. Nós precisamos conversar. Sobre a sua esposa, sobre a Larissa. O nome pairou no ar, pesado e desconfortável. Luiz Henrique enrijeceu. Falar de Larissa era um terreno que eles raramente pisavam, um santuário de sua dor que ele mantinha trancado. Paloma, o que há com a Larissa? Você está me assustando. Eu encontrei uma caixa de música. Ela começou, a voz ganhando uma força frágil. No quarto de brinquedos. Ela toca uma canção de ninar. Ela o encarou, os olhos exigindo que ele entendesse a magnitude do que ela estava dizendo. É a mesma canção que eu canto para a Isis. A mesma melodia que a acalmou no primeiro dia em que nos vimos. Ele a olhou, a confusão clara em seu rosto. É uma bela melodia. Larissa a comprou quando estava grávida. Ela dizia que seria a canção especial da nossa filha. É uma coincidência, Paloma, só isso. Ele tentou soar razoável, apaziguador, mas a intensidade dela o impedia de relaxar. Não é uma coincidência. A voz dela se elevou, carregada com a dor de 5 anos. Não existem coincidências tão cruéis. Aquela música... Eu a cantei para a minha filha. A filha que eu tive há 5 anos. A filha que me disseram que morreu no parto. O mundo de Luiz Henrique pareceu inclinar-se perigosamente. Ele deu um passo em direção a ela, as mãos erguidas em um gesto de calma. Paloma, por favor. Eu sei que você passou por uma perda terrível. Talvez o estresse, o trabalho... Talvez você esteja confundindo as coisas. O luto pode nos pregar peças. Ele estava tentando ser gentil, mas a sua racionalização soou como uma ofensa, uma invalidação da dor dela, da verdade dela. A condescendência em sua voz foi a faísca que incendiou a fúria de Paloma. Você acha que eu estou louca? Ela sibilou, os olhos faiscando. Você acha que depois de 5 anos de agonia eu inventaria algo assim? Você acha que a dor de uma mãe é uma fantasia? Ela se afastou da mesa, o corpo vibrando de adrenalina. Minha filha não morreu, Luiz Henrique. Ela foi roubada de mim. E eu sei que Isis é minha filha. A acusação era tão monstruosa, tão inconcebível, que por um momento, Luiz Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso é impossível, ele disse, a voz dura como aço, a máscara de preocupação substituída por uma de choque e raiva. Isis é minha filha, filha minha e de Larissa. Eu estava lá, eu a vi nascer. Eu vi o corpo da minha esposa, você está delirando. Eu também a vi nascer, Paloma gritou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu a segurei nos meus braços. Eu vi cada detalhe do rosto dela. E eu vi a marca de nascença que ela tem. Ele parou, a negação congelada em seus lábios. Marca de nascença? Sim, ela afirmou, a voz quebrando em um soluço, mas os olhos fixos nos dele, irredutíveis. Uma pequena marca na parte de cima da coxa direita, no formato de uma lua crescente. Eu a beijei antes que a enfermeira a levasse de mim para sempre. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. A cor sumiu do rosto de Luiz Henrique. A marca. Ele sabia da marca. Sempre esteve lá. Ele a via todas as noites quando dava banho em Isis. Para ele, era apenas uma pequena imperfeição adorável na pele perfeita de sua filha. Uma peculiaridade que Larissa nunca havia mencionado, mas que ele amava. Como Paloma poderia saber daquilo? Era um detalhe íntimo, minúsculo, impossível de ser conhecido por uma estranha. A certeza absoluta dele começou a rachar. As peças da sua vida, que ele considerava sólidas como rocha, começaram a tremer. A mente dele correu para trás, para o caos daqueles dias no hospital. A sua família, sua mãe, matriarca controladora, e seu pai, um homem que só via o império e a linhagem. Eles haviam cuidado de tudo. O parto foi complicado.
Luiz Henrique sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Minha família insistiu em um hospital particular. Um médico amigo deles. Disseram que era o melhor. Depois que Larissa se foi, eles lidaram com toda a burocracia. O funeral, a certidão de óbitos, tudo. Eles disseram que era para me poupar de mais dor. Fragmentos de memória começaram a se conectar, formando um padrão sinistro. A insistência de sua mãe para que ele não visse o corpo de Larissa uma última vez, dizendo que era melhor guardar a imagem dela viva. A enfermeira-chefe, uma mulher fria que parecia responder mais à sua mãe do que aos médicos. A forma apressada como tudo foi resolvido. Na época, ele atribuíra tudo à eficiência de sua família em um momento de crise. Agora, parecia uma conspiração. E Larissa, a jovem e bela mulher de uma família modesta por quem ele se apaixonara perdidamente. Sua família nunca a aprovou. Eles a viam como uma alpinista social indigna do nome da família. Mas ele a amava, ou pensava que amava. Mas teria sido real. A imagem dela começou a se desfazer em sua mente. Sua família, Paloma disse, a voz trêmula, vendo a engrenagem do horror girar nos olhos dele. Eles fizeram isso? Luiz Henrique olhou para ela, o choque se transformando em uma fúria gelada e devastadora. A dor da viuvez, que ele carregara como uma cruz por 5 anos, evaporou, substituída pela humilhação e pela raiva de ter sido enganado de forma tão cruel. Não era luto o que ele sentia. Era o veneno de uma mentira monumental. Sua própria família. Eles haviam orquestrado tudo. Haviam comprado um médico, uma equipe de enfermagem, talvez até mesmo Larissa. Haviam simulado a morte de uma mulher e roubado o bebê de outra. Tudo para lhe dar o herdeiro que eles tanto queriam. Um herdeiro que pudessem controlar, livre da influência de uma mulher que eles desprezavam. Ele caminhou até a janela, batendo o punho com força contra o vidro à prova de som. A dor aguda em sua mão não era nada comparada à agonia que rasgava sua alma. Ele não era um viúvo em luto. Ele era um tolo, um peão em um jogo cruel jogado por sua própria família. E ele havia arrastado 2 mulheres inocentes para o seu inferno. A filha que ele amava e a mãe dela, a mulher que estava diante dele agora, a verdadeira vítima de tudo aquilo. Eles me usaram, ele disse, a voz quebrada pela raiva e pelo arrependimento. Eles usaram você. Usaram uma criança. Ele se virou para Paloma e pela primeira vez ela viu o homem por trás do milionário completamente desmoronado. Seus olhos estavam cheios de um desespero tão profundo que espelhava o dela. Eu juro para você, Paloma, pela vida da sua filha, eu não sabia, eu juro que não sabia. A sinceridade em sua voz era inegável. A dor em seus olhos era real. Ele não era o monstro que ela temera. Era mais uma vítima, presa na mesma teia de mentiras. A raiva dela por ele se dissipou, deixando para trás apenas a dor compartilhada e a vastidão da tragédia que os envolvia. 5 anos, ela sussurrou, a enormidade da perda a atingindo novamente. Eles me roubaram 5 anos da vida da minha filha. O mundo que eles haviam construído nos últimos meses, aquele refúgio de cura e afeto, jazia em ruínas ao redor deles. A verdade havia sido revelada, mas em vez de libertação, ela trouxera uma dor ainda mais profunda. Ele não era o viúvo que ela aprendera a consolar, e ela não era a babá que ele aprendera a amar. Eram 2 pessoas unidas pelo mais profundo dos laços e separadas pela mais cruel das mentiras. O clímax havia chegado, e a explosão havia destruído tudo, deixando-os no epicentro do caos emocional, sem saber como, ou se, poderiam algum dia juntar os pedaços. O ar no escritório estava rarefeito, denso com as ruínas de uma vida inteira de mentiras. Paloma e Luiz Henrique permaneciam em lados opostos da sala, ilhas de dor em um mar de devastação. Para Paloma, a revelação trouxera uma agonia diferente da dor surda da perda. Era uma dor aguda, cortante, a dor de 5 anos de abraços perdidos, de primeiros passos não vistos, de canções de ninar cantadas para um quarto vazio. Cada memória feliz que ela havia construído naquela casa nos últimos meses agora parecia manchada, um lembrete cruel do tempo que lhe fora roubado. Ela olhava para Luiz Henrique e não via um cúmplice, mas via o rosto do mundo que possuía sua filha enquanto ela vivia no inferno. Para Luiz Henrique, a fúria contra sua família era um fogo branco que consumia tudo.
Cada gesto de carinho de sua mãe, cada conselho de seu pai, agora parecia uma manipulação sinistra. Ele havia sido um fantoche, e o amor por sua filha, a única coisa pura em sua vida, estava enraizado na mais profunda das traições. A culpa o corroía. Como ele pôde ser tão cego? Como pôde viver ao lado de uma criança por 5 anos e nunca questionar, nunca sentir a verdade que Paloma havia reconhecido em um único instante? Ele olhava para Paloma, para a dor estampada em seu rosto, e se sentia indigno de respirar o mesmo ar que ela. Ele era o guardião da gaiola dourada, onde a filha dela fora mantida prisioneira. Eu preciso levá-la. Paloma sussurrou, a voz frágil, mas com um fio de determinação de aço. As palavras pairaram no ar. Uma sentença para o mundo que eles conheciam. Ela é minha. Eu preciso tirá-la daqui. A ideia de perder Isis, de vê-la sair por aquela porta, foi o que finalmente quebrou a paralisia de Luiz Henrique. O pânico, frio e absoluto, o dominou. Não, Paloma, espere, ele implorou, dando um passo à frente, as mãos estendidas. Nós vamos resolver isso. Eu vou destruir a minha família. Eles vão pagar por cada segundo do seu sofrimento. Mas por favor, não a leve. Ela precisa de nós dois. Ela precisa da mãe dela, Paloma retrucou, a dor transformando-se em uma força protetora. Ela precisou de mim por 5 anos, enquanto eu chorava por um túmulo que nunca existiu. A energia crua e volátil que emanava do escritório, uma onda de choque de angústia e raiva, viajou pelos corredores silenciosos da mansão. Ela subiu as escadas e se infiltrou por debaixo da porta do quarto de Isis, uma perturbação no santuário de paz da menina. No andar de cima, a pequena Isis se mexeu em sua cama. Ela não acordou pelo barulho, pois não havia gritos, mas pela sensação. O mundo dela, que finalmente havia encontrado um centro de calma e alegria na presença de Paloma, estava tremendo em seus alicerces. A segurança que ela sentia, o calor, a canção de ninar que vivia em seu coração, tudo parecia estar em perigo. Movida por um instinto que ela não entendia, a menina escorregou para fora da cama, seus pezinhos descalços tocando o tapete macio. Ela nunca havia saído do quarto sozinha à noite, mas naquela noite uma força maior a puxava. Ela seguiu a corrente de emoção, descendo as escadas degrau por degrau, uma pequena figura de pijama branco em meio às sombras da grande casa. A luz que vinha da fresta da porta do escritório a guiou. Ela empurrou a porta pesada, que se abriu com um gemido suave. E então ela os viu. Seu pai, o pilar de força em sua vida, parecia quebrado, o rosto contorcido em uma súplica desesperada. E Paloma, sua Paloma, a mulher que era sol e música, cujos braços eram o lugar mais seguro do mundo, estava chorando. Não eram as lágrimas silenciosas que Isis às vezes via quando olhava para fotos antigas. Eram soluços que sacudiam todo o seu corpo, uma manifestação de uma dor tão profunda que a menina podia senti-la fisicamente, como um frio em seus próprios ossos. Ao ver a filha parada na porta, os olhos grandes e assustados absorvendo a cena, o coração de Paloma se partiu em mais 1 milhão de pedaços. Ali estava ela, a sua menina, a prova viva de tudo o que ela havia perdido. A onda de amor maternal e a agonia de 5 anos de separação a atingiram com a força de um maremoto. Ela caiu de joelhos, o som de seu pranto ecoando no escritório. Luiz Henrique também a viu, e a culpa o atingiu com força renovada. Ali estava o centro inocente de toda a sua tragédia, testemunhando o colapso dos 2 únicos pilares de seu pequeno mundo. Ele estava paralisado, um espectador de sua própria destruição. Isis não entendeu a história. Ela não sabia sobre mentiras, sobre famílias cruéis ou sobre bebês roubados, mas ela entendia a dor. E a dor que via no rosto de Paloma era insuportável. Ela via a fonte de sua alegria se desfazendo diante de seus olhos. Dentro da mente da menina, em um lugar onde as palavras haviam sido trancadas há muito tempo, algo se quebrou. O trauma que selou seus lábios, o medo que a manteve em silêncio, tudo foi varrido por um sentimento novo e avassalador. A necessidade de proteger, de consolar, de chamar pela única pessoa que seu coração reconhecia como seu verdadeiro lar. Ela deu um passo para dentro da sala, depois outro.
Seus olhos nunca deixaram o rosto de Paloma. Ela caminhou através do campo de batalha emocional que separava os dois adultos, sua pequena presença sendo a única coisa que se movia naquele cenário congelado de dor. Ela parou bem em frente a Paloma, que chorava com a cabeça entre as mãos. Isis ergueu sua mãozinha pequena e hesitante e tocou o cabelo escuro e sedoso da mulher que a havia ensinado a se comunicar com o coração. Paloma ergueu a cabeça, os olhos turvos de lágrimas, encontrando os da menina. O mundo pareceu parar. O tempo, o som, a dor, tudo ficou suspenso. Isis abriu a boca. Seus lábios, que por quase 2 anos só haviam se separado para comer ou respirar, tremeram com o esforço de formar um som esquecido. Ela olhou fundo nos olhos de Paloma, canalizando todo o amor, todo o reconhecimento e toda a necessidade em uma única palavra. Mamãe. A palavra não foi um balbucio, não foi um sussurro, foi clara, perfeita, inequívoca. Ela ressoou no silêncio do escritório, como o toque de um sino de cristal, quebrando o feitiço de dor que prendia a todos. Para Paloma, o som daquela palavra foi a ressurreição. Foi a validação de cada lágrima, de cada oração, de cada segundo de esperança desesperada. A palavra que ela sonhou em ouvir por 5 anos, dita pela voz de sua filha, curou feridas que ela pensava serem incuráveis. Era o som do seu nome verdadeiro, da sua identidade mais profunda. As lágrimas que vieram agora não eram de dor, mas de uma libertação catártica e avassaladora. «Oh, meu amor!» Ela soluçou, abrindo os braços. Isis se jogou nos braços dela, e Paloma a envolveu com força, enterrando o rosto nos cabelos da filha, inalando o cheiro dela, sentindo o pequeno corpo junto ao seu. Eram finalmente mãe e filha, reunidas não apenas no espaço, mas na alma. Para Luiz Henrique, a palavra foi um veredito e uma redenção. Foi a prova final e irrefutável, vinda da fonte mais pura. A palavra mamãe, dirigida a Paloma, dissolveu qualquer vestígio de dúvida e cimentou a terrível verdade em seu coração, mas também mostrou o caminho a seguir. A quebra do silêncio de Isis não foi apenas um milagre, foi uma instrução. O amor daquela menina por Paloma era a força mais poderosa naquela sala, uma força capaz de curar o incurável. A culpa ainda o consumia, mas agora havia um vislumbre de esperança. A raiva, a dor e a distância entre eles se evaporaram, substituídas pela força gravitacional daquele momento. Lentamente, Luiz Henrique se ajoelhou ao lado delas. Ele não disse nada. Não havia palavras que pudessem consertar o que estava quebrado. Em vez disso, ele estendeu os braços e envolveu as duas. Ele abraçou Paloma, sentindo os tremores do corpo dela, e abraçou Isis, que estava aninhada segura no peito da mãe. E ali, no chão do escritório luxuoso, em meio aos destroços de suas vidas, os 3 se tornaram um. Um abraço que era um pedido de perdão, uma aceitação e uma promessa. Era o nascimento de uma família, forjada não pelo sangue ou pela lei, mas por uma provação de fogo e solidificada por um amor inquebrável, finalmente expresso na primeira e mais importante de todas as palavras. O silêncio havia sido quebrado, e em seu lugar, um futuro, ainda que incerto e cheio de desafios, acabara de começar. A primeira manhã da nova vida deles nasceu silenciosa, mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado do luto ou o silêncio tenso da incerteza. Era um silêncio suave, frágil, como o de um mundo recém-criado, coberto de orvalho e esperando pelo sol. Depois da tempestade de emoções no escritório, eles haviam se movido como sonâmbulos. Paloma não conseguiu se separar de Isis, e Luiz Henrique não conseguiu se separar das duas. Acabaram todos no quarto da menina, um refúgio de cores suaves em meio à escuridão da mansão. Isis, exausta pela liberação de sua primeira palavra, adormeceu aninhada nos braços de Paloma, que se recusou a soltá-la. Luiz Henrique trouxe um cobertor e sentou-se em uma poltrona no canto, vigiando as duas mulheres que agora formavam o centro de seu universo. Não houve sono para os adultos, apenas uma vigília compartilhada, um reconhecimento mudo de que tudo havia mudado para sempre. Quando os primeiros raios de sol pintaram o céu de rosa e dourado, encontraram Paloma sentada na cama,
observando a respiração suave de sua filha. 5 anos de manhãs haviam começado com um buraco em seu peito. Aquela foi a primeira em que ela acordou inteira. A dor da perda ainda estava lá, uma cicatriz profunda que jamais desapareceria, mas agora era a dor do tempo perdido, não de uma ausência definitiva. Sua filha estava ali, quente e real em seus braços. Luiz Henrique a observava do canto do quarto, o coração apertado por uma mistura de ternura e uma culpa avassaladora. Cada sorriso que Paloma dava a Isis era uma faca em seu peito, um lembrete de 1000 outros sorrisos que sua família havia roubado dela. Ele se aproximou em silêncio, o cansaço e a dor da noite gravados em seu rosto. Paloma, ele começou, a voz rouca. Eu não sei que palavras usar. Sinto muito, parece um insulto à sua dor. Ela ergueu o olhar para ele. A raiva havia se dissipado, deixando para trás um cansaço profundo e uma clareza inesperada. Não foi você, Luiz Henrique. Você também foi uma vítima. Nós dois fomos. Havia perdão em sua voz, uma graça que ele sentia não merecer, mas que aceitou como um homem sedento aceita a primeira gota de chuva. Naquele momento, Isis se mexeu e abriu os olhos. Ela olhou para o rosto de Paloma, um pequeno sorriso sonolento se formando em seus lábios. Mamãe. Ela sussurrou a palavra agora mais fácil, mais natural, como se estivesse apenas esperando para ser usada. Depois, seus olhos se voltaram para Luiz Henrique, que estava parado ao lado da cama. Ela o observou por um instante, o cérebro infantil processando a nova configuração de seu mundo. Então ela ergueu o bracinho em sua direção e disse, com uma clareza hesitante, Papai. Se a palavra mamãe havia sido a cura para Paloma, papai foi a absolvição para Luiz Henrique. Vinda da mesma voz que validara a maternidade de Paloma, a palavra o reintegrava àquela nova equação sagrada, não como o homem que havia sido enganado, mas como o pai que Isis conhecia e amava. Lágrimas silenciosas rolaram por seu rosto, enquanto ele se ajoelhava ao lado da cama e beijava a mãozinha que ela lhe estendia. Sim, meu amor, o papai está aqui. Os dias que se seguiram foram uma redescoberta. O mundo de Isis, antes um casulo de silêncio, começou a florescer com sons. As palavras vinham em pequenos jorros, como uma fonte há muito bloqueada que finalmente encontrava seu caminho. Flor, ela disse no jardim, tocando uma pétala de rosa que Paloma havia plantado. Lua, apontou para o céu noturno, o formato idêntico à marca de nascença que havia reunido sua família. Cada nova palavra era uma celebração, uma peça do quebra-cabeça de sua personalidade que finalmente se encaixava no lugar. E através de sua voz, a casa se enchia de uma vida que abafava qualquer eco de tristeza. Enquanto a pequena família se curava, uma sombra pairava, uma tarefa inevitável que precisava ser cumprida. Luiz Henrique sabia que não poderiam construir um futuro sobre os alicerces podres do passado. Ele precisava confrontar seus pais. Ele marcou uma reunião na casa da família, a mansão onde crescera, um lugar de opulência fria e expectativas esmagadoras. Ele foi sozinho. Paloma insistiu em ficar com Isis, sabendo que aquela era uma batalha que ele precisava travar por conta própria, não por vingança, mas por libertação. Seus pais, Ricardo e Eleonora, o esperavam na sala de estar formal, um ambiente que cheirava a cera de abelha e segredos antigos. Eleonora, uma matriarca de cabelos prateados e postura de rainha, o saudou com um sorriso gélido. Ricardo, um homem cuja presença era sentida mais nos negócios do que em casa, o observava por cima de seus óculos, com um ar de impaciência. Luiz Henrique, querido, a que devemos a visita? Eleonora perguntou, a voz suave como veludo, mas com um fio de aço por baixo. Luiz Henrique não se sentou. Permaneceu de pé no centro da sala, uma figura imponente cuja dor havia se transformado em uma força inabalável. Eu sei de tudo, ele disse, a voz calma, mas cortante como vidro quebrado. A mudança em seu tom, a ausência do filho dócil e enlutado que eles conheciam, os pegou de surpresa. O sorriso de Eleonora vacilou. Sabe do que, querido? Seus negócios estão indo bem, eu espero. Eu sei sobre a Isis, ele continuou, ignorando a tentativa de desvio. Eu sei que a mãe dela não se chamava Larissa. Eu sei que o nome dela é Paloma.
E eu sei que ela está viva. Cada palavra era uma pedra atirada contra a fachada de normalidade deles. Eu sei que vocês roubaram a filha dela e a colocaram em meus braços, me fazendo acreditar que minha esposa havia morrido. O silêncio que se seguiu foi pesado e absoluto. Ricardo tirou os óculos, o rosto uma máscara de choque ou de fúria por ter sido descoberto. Mas foi Eleonora quem falou, a fachada de veludo se desfazendo para revelar o aço frio por baixo. Fizemos o que era necessário, ela disse, a voz desprovida de qualquer remorso. Aquela mulher, Larissa, era um erro. Uma interesseira que teria destruído você e o legado desta família. Ela concordou com o plano por uma quantia generosa. Desapareceu. A outra, a mãe biológica, era uma ninguém. Uma menina pobre e sem nome. Demos à criança um futuro, um nome, uma vida que ela jamais teria. O desrespeito casual pela vida e pela dor de Paloma, a frieza calculista de suas palavras, solidificou a decisão de Luiz Henrique. Ele não via sua mãe. Via uma estranha, uma criminosa que havia sacrificado a felicidade dele e a de inocentes no altar de sua própria ambição e preconceito. Vocês não deram a ela um futuro, ele retrucou, a voz baixa e perigosa. Vocês construíram a vida dela sobre uma mentira e a minha sobre um cemitério falso. Vocês tiraram de uma mãe o direito de ver a filha crescer e de uma filha o direito de conhecer sua mãe. Isso não é proteção, é monstruosidade. Ele olhou de sua mãe para seu pai, que permanecia em silêncio, um cúmplice covarde. Acabou, disse Luiz Henrique, a palavra final como a queda de uma guilhotina. A partir de hoje, vocês não fazem mais parte da minha vida. E mais importante, não fazem parte da vida da minha neta. Vocês não vão se aproximar dela, não vão falar com ela. Para a Isis e para mim, vocês morreram. Ele se virou para sair, deixando para trás o império, o nome e o legado envenenado. Na porta ele parou e olhou para trás uma última vez. A propósito, acrescentou, Isis começou a falar. A primeira palavra dela foi mamãe, dita para Paloma. O amor, no fim das contas, é mais forte que qualquer mentira que o dinheiro de vocês possa comprar. Ele saiu sem esperar resposta, fechando a porta para aquele capítulo de sua vida para sempre. Ao entrar no carro, sentiu um peso que ele carregava desde a infância ser finalmente retirado de seus ombros. Ele estava livre. Quando voltou para casa, para a sua verdadeira casa, encontrou Paloma e Isis no jardim. Elas estavam deitadas na grama, olhando para as nuvens, com Isis tagarelando sobre as formas que via, sua voz uma melodia nova e preciosa. Paloma o viu se aproximar e seu rosto se iluminou com um sorriso que era só para ele. A pergunta estava em seus olhos. Acabou, ele disse, ajoelhando-se na grama ao lado delas. Ele pegou a mão de Paloma, entrelaçando seus dedos. Somos só nós três agora. Nos meses que se seguiram, eles construíram sua nova vida, tijolo por tijolo. Luiz Henrique, com a ajuda de advogados de confiança, reestruturou seus negócios, distanciando-se completamente da influência de sua família e garantindo um futuro seguro para Isis, com Paloma legalmente reconhecida como sua mãe. A mansão, antes um símbolo de dor, foi transformada. As cores se tornaram mais quentes. As salas se encheram de brinquedos e risadas, e o jardim, cuidado por Paloma e Isis, tornou-se um paraíso exuberante e cheio de vida. O amor entre Luiz Henrique e Paloma floresceu, não em uma paixão arrebatadora, mas em algo muito mais profundo e resiliente. Era um amor nascido da verdade, testado pelo fogo e fortalecido pelo perdão. Ele aprendeu a se perdoar através do amor incondicional dela, e ela encontrou nele um parceiro que não apenas amava a ela e a filha, mas que entendia a profundidade de suas cicatrizes. Em uma noite de primavera, um ano após a revelação, os três estavam sentados na varanda observando as estrelas. Isis, agora uma menina falante e cheia de vida, estava no colo de Luiz Henrique, quase adormecida. Você é feliz? Ele perguntou a Paloma em um sussurro, o medo de que tudo aquilo fosse um sonho ainda persistindo em um canto de seu coração. Paloma encostou a cabeça em seu ombro, olhando para a filha e depois para ele, o amor brilhando em seus olhos. Eu reencontrei o pedaço da minha alma que estava faltando, ela respondeu, e encontrei um amor que eu nunca soube que existia,
Sim, ela sorriu. Eu sou mais do que feliz. Eu estou em casa. Ele a beijou, um beijo suave, cheio de promessas e da paz que finalmente haviam encontrado. A família deles não havia nascido de um conto de fadas, mas da mais cruel das farsas. No entanto, eles haviam transformado a dor em força, o silêncio em música e as mentiras em uma verdade inabalável. O amor, quando é verdadeiro, sempre, sempre encontra um caminho. E assim termina a história de Paloma, Luiz Henrique e a pequena Isis aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se a voz de Isis quebrando o silêncio para chamar por sua mãe também te emocionou e te prendeu até o fim, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias sobre amores que superam o impossível. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.